Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Deixa aberto aí. Provérbios 22, 6. Encontrou? Ensina a criança, Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Aleluia. Querido, se todos praticassem esse pequeno ensinamento e profundo, muitos de nós não teríamos problemas que tivemos, se nossos pais assim o fizessem. E muitos jovens que estão aí hoje sofrendo, não estariam sofrendo se os pais conhecessem a palavra e ensinassem isso. Amém? Mas aí nós temos dois problemas. Nem todos têm o conhecimento da verdade, da palavra. Amém? Então, e aqueles que o têm, infelizmente, nem todos praticam. Eu, em nome de Jesus, quero falar um pouco nessa noite, bem pouco, não temos muito tempo, de algo muito importante que respeita a família, que é o pai, mãe e filhos. Quem tem filhos? Essa palavra é para você. Quem é filho ou filha? Essa palavra é para você. Quem pretende um dia ter filhos? Levante a mão. Você pretende um dia ter filhos? Essa palavra é para você. Amém? Existem três coisas importantes que você tem que nós temos que observar para que tenhamos uma família saudável. Marido, esposa, filhos. A primeira é, você marido, como você trata a sua esposa? Você esposa, como você trata seu marido? Porque os filhos, eles estão na família, mas um dia eles vão sair de casa e vão fazer o quê? Formar o quê? Família. E eles aprendem a formar uma nova família baseada em quê? Na sua própria o quê? Família. Então, são três coisas muito importantes que você deixa para os seus filhos. A primeira é a maneira como você trata a sua esposa, ou a maneira como você trata o seu marido. A segunda coisa mais importante é como você faz. Porque o que você faz é mais importante do que aquilo que você fala. Tem um ditado que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não funciona. Não funciona. Se você fala para o seu filho, não minta, que é errado mentir. Não minta. Você pega uma mentira, você passa aquele sermão, você põe de castigo, não pode, é errado, não minta mais. Mas depois ele vê você mentindo. A tua palavra, a tua correção, não terá credibilidade nenhuma. Porque você está falando uma coisa, mas você está fazendo o quê? Outra. Então o que você faz
é mais importante do que o que você fala. Amém? Outra coisa importante que nós temos que entender é que os filhos, eles observam tudo. Tudo. Eles olham tudo. Muitos pais se enganam e dizem, não, meu filho é pequenininho, não entende. Você que não entende. Você que não entende. Criança observa tudo. Observa tudo. Eles estão olhando você. Os nossos filhos observam quando nós tratamos bem ou mal o nosso cônjuge. Eles sentem. No ventre materno a criança já sente isso. Não é verdade? É verdade. Imaginem depois. Então você tem que entender, nós temos que entender que o que você está fazendo é uma semeadura. E aquilo que você vai plantar, você vai o quê? Vai colher. Então a Bíblia diz aqui no Provérbio 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente ouve muito nos dias atuais. É proibido proibir. Ah, os jovens de hoje são assim mesmo. Ah, os jovens são rebeldes. Hoje está mais para frente, hoje está mais avançado e coisa e tal. Mas o maior problema dos jovens de hoje, sabe qual que é o maior problema dos jovens de hoje? São os pais de hoje. Esse é o maior problema dos jovens de hoje. São os pais de hoje. Porque não ensina, desde pequeno, qual o caminho que tem que ser seguido. Ou só fica falando, mas não toma atitude. Então, melhor é você fazer. Ah, mas o fulano vai ficar emburrado, vai ficar triste, vai chorar. Melhor é a criança, você fazer a criança chorar enquanto é pequena. Porque depois, quando ela for grande, quem vai chorar vai ser você. Você depois vai chorar. Quantos não choram hoje? É claro que nós vamos falar daqui de duas coisas. Tem a responsabilidade da família e tem a responsabilidade pessoal também. Do filho quando cresce e depois decide o seu caminho. Mas aqui diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então você, pai, mãe, que tem um filho pequenininho, adolescente, entenda que se você não conseguir ensinar, se você não conseguir ensinar a criança quando ela está pequena, não pense você que depois, quando ela estiver adulta, ou tiver uma idade um pouco mais que você acha que tem maturidade para entender, não pense em você que ele vai aprender, porque não vai. Não vai aprender. É muito triste, às vezes, o pai e a mãe falar, o meu filho não quis vir para a igreja hoje. Cadê fulano? Não quis vir para a igreja hoje, eu tentei levar, mas não quis vir. Quantos anos tem? Tem 10 anos. Tem 12 anos, tem 13 anos. Mas por que você não trouxe? Não, porque se eu trouxesse, sem vontade, ia ficar aqui emburrado. Querido, se uma criança de 10, 11, 12, 13, adolescente, você não consegue colocá-la no caminho que você sabe que é o caminho de Deus, quando ela fizer 18, 16, 18, enfim, você não vai conseguir não, querido. Isso é ilusão. Mas pastor, como é que faz? Vai ficar emburrado? Querido, vai ficar emburrado um dia, 2 dias, 3 dias, um dia vai desemburrar. Vai desemburrar. Mas vai chorar, vai ficar emburrado. É melhor ela ficar emburrada, chorar quando pequena, porque quando vai ficar grande, quem vai ficar emburrado vai ser você. Quem vai chorar vai ser você.
Então a gente vê hoje, os pais, eles não têm mais, às vezes, autoridade sobre os seus filhos. Não tem mais controle. Às vezes a gente vê, hoje em dia, crianças, quem manda em casa não é o pai, a mãe não, quem manda é a criança. Quem manda são os filhos. Muitos lares, infelizmente, são assim. Quem manda são os filhos. Quem manda são os filhos. O pai não tem mais autoridade, a mãe não tem mais. Tudo é comandado pelos filhos. É de acordo com a vontade dos filhos. Quer dizer, mudou agora. Porque pela Bíblia, diz que o cabeça é quem? Vem o teu marido, a esposa, não é? E depois o quê? Os filhos. Hoje em dia é o contrário, é os filhos. A mãe que submete ao filho, o pai que submete ao filho. Você já viu aqueles programas? Tem um programa que eu vejo porque eu gosto de aprender, mas eu fico nervoso de ver. Você já viu aqueles programas de tipo, aquela babá, qual o nome? Super Nani. Quem já viu esse programa? Eu acho incrível. Como é que pode? A criança dá tapa na cara da mãe. Adolescente, e fica assim. Não sabe o que fazer. Tem que vir uma pessoa de fora para colocar ordem na casa para colocar ordem na casa do pai e da mãe, porque eles não sabem. Tem a autoridade, mas não usa. Tem medo, não, porque vai ficar chateado, porque vai chorar, porque vai achar que eu sou careta, que eu sou isso e aquilo outro. Como é que pode vir uma pessoa de fora? Sabe por quê? Porque não quer se dedicar, porque não quer gastar tempo. Aí, sabe, às vezes fica aquele jogo de empurra. Aí o marido chega, aí a esposa, fala para o pai, fulano, vou entregar para você, você resolve aí com ele. A criança ouve, né? Aí chega, aí o pai, né, sem paciência, já não consegue resolver. Isso é problema seu com a sua mãe, resolve aí. Quero saber não, estou com a minha cabeça cheia já. Aí a criança, o que ela entende? Aí a mãe não consegue, não tem autoridade sobre mim. Meu pai também não tem. Quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Inconscientemente é isso que é no subconsciente. A criança, o adolescente entende isso. A Bíblia diz que nós temos que amar. O marido tem que amar a esposa tem que amar o marido, os pais têm que amar o quê? Seus filhos. Você sabe soletrar a palavra amor? Soletra aí. Você sabe como que os filhos soletram amor? Os filhos soletram amor assim. T-E-M-P-O. O que é isso? Tempo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para conversar com o filho. Não tem tempo para procurar saber o que está acontecendo na escola. Não tem tempo para procurar saber com quem está andando. Não tem tempo para conversar. Não tem tempo para brincar com a criança. Não tem tempo. Se você não tem tempo para os seus filhos, se você não tem tempo para conversar com os seus filhos, para amar os seus filhos, para ser amigo dos seus filhos, para educar os seus filhos, o mundo tem todo o tempo. A televisão vai ensinar. Os amigos vão ensinar. O mundo vai ensinar. E quando você for ver, o filho não é mais seu. Porque muitos pais não têm mais tempo. Não tem tempo. E a criança... mas eu tenho 2, tenho 3, tenho 4 filhos. Você foi obrigado a ter? Você não teve? Tem que cuidar. Tem que ter tempo.
Ah, eu tenho tempo. Administra o tempo. A Bíblia diz que há tempo o quê? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Muitas vezes, nós é que não conseguimos administrar o tempo que nós temos. Então, nós temos que ter prioridade na nossa vida. E a prioridade começa na família. Amém. Querido, se você não tem tempo para cuidar dos seus filhos agora, mais tarde você não vai ter. Sabe por quê? O tempo passa. E você não percebe. Quando você for ver, eles não precisam mais de você. Eles não dependem mais de você. Quando você achar, não, agora eu tenho tempo, já está namorando, já está saindo de casa, está casando, meu filho. Tchau. Então os filhos, eles soletram amor. É isso, é tempo. Tem que ter tempo. Eu já escutei falando amanhã assim, mas eu não tenho tempo para brincar com meu filho, com a minha filha. Tem. É só saber, é só conseguir. Aí quem cuida, quem ensina é a babá. Quem ensina, quem cuida é a creche, é a TV. Querido, tem que você... Mas eu estou cansado, querido. Pode ter certeza. Você está investindo naquilo que é mais precioso que Deus te deu. Que é a sua família. Você tem que investir na sua família. Você tem que investir nos seus filhos. Quem tem crianças pequenas? Quem tem crianças pequenas? Quem tem criança pequena? Agora até quem tem, agora já não quer mais dizer que tem, né? Não tem tempo. É. Você recebeu esse presente de Deus. Você recebeu essa bênção. E veja bem, é provisório, hein? Não é para toda a vida não, hein? Não é para toda a vida, é provisório. Então você tem que aproveitar enquanto está contigo. Você tem que dar o melhor de si. Sabe por quê? Porque Jesus disse, ai daqueles que fizerem tropeçar um dos meus o quê? Pequeninos. Você tem que ensinar o que é certo e errado, você tem que ensinar o caminho de Deus, os valores espirituais, é agora, quando está pequeno. Mas muitas vezes, o pai, a mãe, muitas vezes, o crente, o evangélico, pensa o seguinte, a vida espiritual dos meus filhos é responsabilidade da igreja. Responsabilidade do pastor, é da IBI. Não é não. Responsabilidade sua, como pai e mãe. Amém? É sua responsabilidade. Você tem que saber o que seu filho está aprendendo. Com quem está aprendendo. O que está aprendendo. Você, pai, mãe, você evangélico, você crente, você que assiste pela internet, os teus filhos, você ora com seus filhos? Você lê a Bíblia com seus filhos? Você espera que quem ensine? Se você não ensinar. E mais, ora aí, fulano, se você fala, mas você não faz, você não tem credibilidade do que você fala. Você fala, tem que orar, tem que falar com Deus, mas teu filho não vê você falando com Deus, não vê você orar. Não vê você tendo comunhão com Deus, como você espera que seus filhos tenham comunhão com Deus? Não terão. Versículo 15 diz assim, mesmo capítulo, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Ou seja, a desobediência, a teimosia, isso tudo está inerente à criança. Nós já nascemos com a natureza o quê? Pecaminosa. A tendência é fazer o que é errado, já está ligado ao coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. Disciplina. Amém? Disciplina. Disciplinar. Disciplinar. Ensinar, corrigir. Dizer não pode. Mesmo assim foi, então, disciplina. Amém? Ah, mas é pequenininho. É desde pequeno que aprende, querido. Às vezes a gente vê, isso acontece, eu posso falar que eu já passei em muitas igrejas, então eu digo a você,
Muitas vezes, o que acontece? Crianças, na igreja, por exemplo. O pai e a mãe não conseguem controlar a criança dentro da igreja. Também não conseguem controlar em casa. Duvido. Sabe por que o pai e a mãe têm que ter na mente? Ah, é pequenininho. Ah, não entende. Quem não entende é você. Você que não entende. Eu sou pai. Meu filho hoje tem 12 anos, mas ele já foi pequenininho também, querido. Ele já foi pequenininho. E criança é criança em qualquer lugar. Em casa, na igreja, na escola. Mas se você não ensina o teu filho, desde pequeno, olha, há tempo para tudo. Tem hora de brincar. Tem hora de pular. Tem hora de correr. Tem hora de ficar quieto. Tem hora de ficar quieto. Tem hora de ficar quietinho. Tem hora de ficar sentadinho. Amém? E se não ficar sentadinho, se não ficar quietinho, você vai se ver em casa comigo. Aí fala, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, e fulano... E só fica nisso. Não faz nada. Aí depois, recebe bilhetinho da escola. Criança não presta atenção, criança, as notas não procura saber. Reunião de pais, não aparece. O marido joga para a esposa joga para o marido, sobra às vezes é o avô, a avó que vai. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Consiga um tempo. Se você ficar doente, você não vai arrumar um tempo? É emergência. É emergência, querido. É os teus filhos. Você tem que cuidar deles. A vara da disciplina a afastará dela. Quantas vezes meu filho Israel, pequenininho, e corre para um lado, e corre para o outro, e papai querendo pregar. Pegava ele, vem cá, fica aqui em pé aqui. Fica aqui. Pra você aprender a ficar quieto nos cultos. Aí ele ficava lá assim. Chegar em casa, ó, meu filho, no culto você tem que ficar quietinho. Se você não ficar quietinho, quando chegar em casa, você não vai ver desenho. Não tem videogame. Aí ele ia para a igreja, não ficar quietinho, falava, você já sabe. Não tem, acabou, não tem. Lembra disso quando você chegar na igreja. Acabou. Pequenininho, sentava, ficava lá, ó, quietinho. Aí, os outros membros olhavam assim, puxa, que bênção, seu filho é quietinho, né? Glória a Deus, seu filho é quietinho. É quietinho porque eu ensinei ele a ficar quietinho, querido. Por isso que ele é quietinho. Você pensa que ele é quietinho? Você pensa, né? Porque ele sabe ficar quieto na hora certa, porque ele aprendeu isso. Eu ensinei isso para ele. Na escola, sabe qual era ele era classificado? Superativo, é assim que fala? Imperativo. Em espanhol que é superativo. É superativo em espanhol. Hiperativo. Não sabe ficar quieto. Toda hora tem que estar fazendo alguma coisa. Não é mais, mas ele era assim. Mas ele era imperativo lá fora da igreja. Dentro da igreja ele sempre ficou quietinho. Porque eu ensinei para ele. Então eu acho muito cômico. Às vezes depois você já é quietinho, não fala nada, querido. Fora do salão da igreja, ele fala igual a matraca. Fala muito. Ele fala. Quantos bilhetes a gente já recebeu da escola? Israel fala muito durante a aula, não sei o que, coisa e tal. Aí, meu filho, você tem que ficar quieto durante o professor está falando, você tem que ficar quieto, você tem que escutar, você deixa para falar na hora do recreio, você fala, você brinca, mas na hora da sala você tem que ficar quieto. Ó, último aviso, hein? Amém? Mas deixa para lá, é muito pequeno, não entende. Quando é que vai entender? Quando for maior de idade? Quando não precisar mais do pai e da mãe? É agora que você tem que ensinar, querido. É agora. Esse é o momento de você ensinar. E assim também são os valores éticos.
E assim são os valores espirituais. Você tem que ver, o seu filho ora, ele fala com Deus, ele sente a presença de Deus. Você tem que saber disso. Meu filho, o que você aprendeu na EBI hoje? Fala, papai, o que você aprendeu? Tem pai e mãe que não pergunta, não quer nem saber. Não pergunta nem como é que foi a aula hoje. Na escola, o que você aprendeu hoje? Não sabe. Aí por isso que tem filhos que vai para a escola, o pai pensa, a mãe pensa que está na escola, mas não está na escola. Está matando aula. Está na praça. Está jogando bola. Está saindo com não sei com quem. Porque o pai e a mãe, esses são os pais de hoje. O Israel, ele estuda numa turma, ele tem 12 anos. Ele estuda numa turma que ele é o menor, porque é tudo de 14, 15, 16, 17 anos. Ele está eu não sei como é que se dá o nome, mas na nossa época, é 7ª série que ele está. Então, tudo já... Ele falou, pai, lá tem 3 adolescentes grávidas. 3. Esses são os colegas dele de escola. Esses são os colegas dele de escola. Mas sabe por que ele não é influenciado pelos amigos da escola? Porque tem o pai, a mãe que ensina. Longe de mim ser exemplo, estou longe disso. Estou longe disso. Eu estou falando para vocês um ponto positivo. Outro dia eu vou falar o mau exemplo também, amém? Posso até dizer para você. Mas estou falando para vocês pontos positivos, porque todos nós somos falhos, amém? Todos nós somos errôneos. Mas estou falando para você o que eu já apliquei na minha vida e deu certo. E tem dado certo. Amém, querido? Então, o pai e a mãe têm que disciplinar os seus filhos. Tem que ensinar o caminho do Senhor. É agora, é o momento. Não quer vir para a igreja? Traz. Não quer vir? Traz. Ou você manda, ou você é mandado, querido. Se você não manda, se você não tem autoridade sobre o seu filho, então é ele que tem sobre você, ponto final. Eu me lembro com adolescente. Trabalhando, levando dinheiro para dentro de casa e estudando à noite, eu tinha hora para chegar em casa. Eu tinha hora para chegar em casa. A minha esposa, a pastora Andréia, que os pais ainda não eram convertidos. 10, quando a gente namorava, 10 da noite eu tinha que estar com ela, entrando no portão da casa dela. Porque o pai dela dizia, é 10 horas da noite. 10 horas da noite. Então, se a gente ia para o cinema, você tinha que organizar para chegar lá 10 horas. E não eram convertidos. Eu trabalhava, ela trabalhava, mas está debaixo do teto do pai e da mãe. Esses valores foram passados por quem? Pelo pai e pela mãe. Então, mais de 90% hoje, dos problemas dos jovens de hoje, são os pais de hoje, que não impõem limites. Não tem limite, pode tudo. Aí depois, quando a menina aparece com aquela barriga, né? Quando o filho está saindo com quem não deve, aí vai chorar, vai querer expulsar de casa, aí, meu filho, já é tarde. Tem que ensinar agora. Estou falando a maioria dos casos. Não podemos dizer que sempre é culpa do pai e da mãe. Amém? Não podemos também dizer isso. Porque sabe por quê? Porque lá em Romanos 14, versículo 12, coloca aí, por favor. Pastor, mas eu ensinei meus filhos nos padrões da moralidade, a cumprir meu papel como pai, como mãe, ensinei o caminho de Deus, mas meu filho cresceu e tomou um caminho errado. Querido, não se sinta culpado. Porque lá em Romanos, capítulo 14, versículo 2, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo
a Deus. Amém? Se você fez sua parte, como pai, como mãe, não permita que o diabo lhe acuse. Porque depois que você ensina, você fez tudo que tinha que fazer, cresceu, tomou outro caminho, cada um é responsável pelas suas próprias decisões. Amém? Isso não quer dizer também que está perdido. Nem tudo está perdido. Nunca é tarde. A gente diz, pastor, mas eu errei com o pai, com a mãe. Querido, não é tarde. Você pode restaurar a tua família. Amém? Você deve, você pode. Você, por exemplo, que você ainda vai ter filhos, entenda, você tem que, quando você pensar em ter filho, você tem que pensar de novo. Porque você tem que ter uma maturidade para isso. Você tem que pensar, você tem que planejar. Você tem que planejar. Porque não é só colocar no mundo, não. É uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é sua. Gente, querido, preste atenção. Eu não estou falando de responsabilidade só de vestir, de comer, é responsabilidade espiritual. São almas que você está colocando nesse mundo. São almas. A Bíblia nos ensina que o justo, a oração do justo muito vale em seus efeitos. Estou falando de intercessão. Você sabe quem são os maiores intercessores? É o pai e a mãe. Amém? São os maiores intercessores. Os pais devem orar pelos filhos. O maior intercessor dos seus filhos, querido, não é o pastor, não é o obreiro da igreja, não é o professor da EBI. O maior intercessor do seu filho, de sua filha, é você. Você tem que abraçar essa causa, você tem que interceder pelos seus filhos. Você tem que interceder pelos seus filhos. É oração, é jejum. Não é você perder tempo, nem usa essa expressão, é você gastar tempo. Investir o seu tempo. Amém, querido? Você investir o seu tempo. Você, pai e mãe que tem filhos hoje, adultos, num caminho errado, longe de Deus, querido, você é o maior intercessor. Porque a oração de um familiar, de um pai, de uma mãe, você acha que tem o mesmo efeito que a oração do vizinho? Hã? Do amigo? Não é. Porque é seu filho, você saiu de você, querido, você vai orar, você vai clamar. Não é verdade? É verdade. Quantos filhos são transformados, são restaurados, porque o pai e a mãe nunca desistem de orar, de interceder. Se você está nessa situação, o caminho é a intercessão. Mas você que tem filhos pequenos, cuide agora. Faça conforme a palavra, para depois você não ter que ficar intercedendo. Amém? Tem um ditado que diz que é melhor prevenir. Você tem que orar pela sua casa. Pastor, meu casamento tá bem, graças a Deus. Mas, querido, só se divorcia quem está casado. Só se separa quem está casado. Só trai quem está compromissado. Para cair, basta o quê? Basta estar de pé. Você tem que orar pelo seu casamento. Você tem que orar com a sua esposa. Você tem que orar com os seus filhos. Você tem que interceder. Pastor, é só eu na minha casa. O meu marido não é convertido. Você é a intercessora. Você é o canal que Deus escolheu para restaurar a tua casa. Interceda pela tua família. Interceda pelo teu lar.
Há poder na intercessão. Amém? Como seria diferente se todos nós orássemos mais pela nossa família, pelos nossos filhos? Como seria diferente? Como seria diferente? Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas para querer, às vezes, levar o melhor para dentro de casa, mas esquecemos que nós somos o melhor de Deus para eles também. E outras coisas tomam o nosso tempo. Então vamos investir o nosso tempo na nossa família. Vamos interceder pela nossa família. Vamos interceder pelos nossos filhos. No nome de... Você está pronto a orar pela tua casa? Pastor, eu sou filho. A Bíblia diz: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias e tudo te irá bem. Não está dizendo honra seu pai e sua mãe se eles foram bonzinhos com você. Não é isso que está dizendo. Honra o teu pai e tua mãe. Não importa se foi bom pai ou se não foi. Se você honrar o seu pai e sua mãe, você está obedecendo a palavra de Deus. Você está sendo fiel a Deus. E tudo te irá é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Se a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, hein? Jesus diz que temos que amar até os inimigos. Que dirá a família, querido? Que dirá a família? Mas meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo outro. Querido, perdoe. Quem julga é quem? Quem julga é Deus. Honre seu pai. Honre sua mãe. Não despreze, porque você está plantando para você mesmo colher. Eu quero nesse momento orar. E eu quero chamar aqui na frente, principalmente você, que quer orar pelos seus filhos. Pastor, eu vou orar pelo meu marido, vou orar pela minha esposa. Você vai orar daí mesmo, mas eu quero chamar aqui você que quer orar pelos seus filhos. Seu filho está com problema na escola, seu filho é adolescente, fase difícil, mas se você intercede, você ora, Deus está no controle, vai estar no controle. Você quer orar pelos seus filhos, seja ele pequeno, grande, pastor, já são casados, interessa, querido, vamos interceder, vamos orar. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, vamos orar, interceder pelos filhos. Porque para o papai e mamãe, filho é filho. Eu já... os pedidos de oração, coloca aqui. Uma vez a senhora, pastor, ora aqui pelo meu bebê. Uma senhora chegou para mim, pastor, ora aqui pelo meu bebê. Meu bebê. Aí me bota a foto do cara barbado, rapaz. Porque para mãe sempre é bebê, não é verdade? Não importa se casou, se teve filho, tem neto. É o bebê, é ou não é?